Boa noite. Vamos começar então mais uma live de aquecimento para a jornada Vença a Ansiedade à Luz da Fé Católica, que irá acontecer do dia 31 de março a 4 de abril. Uma jornada aonde eu vou te mostrar o caminho de como vencer a ansiedade, mas à luz da fé católica, unindo a fé e a razão. E para você ficar por dentro de tudo, eu te convido a estar comigo nas lives diárias às 21 horas e também fazer a inscrição para participar da jornada, porque é uma jornada muito especial, mas eu te convido a fazer a inscrição que está no link da minha bio, para que eu saiba realmente quem está comprometida, né? Quem está comprometido a viver a essa jornada. E claro, essas lives, esses encontros nossos que começaram na segunda-feira, já é para ir trabalhando o seu coração, a sua mente, para que você chegue na jornada preparada, quiçá já com passos seguros, vencendo a ansiedade e tudo isso que tem te atrapalhado. Deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite, Quitéria. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Vânia. Boa noite, Juliana. Boa noite, Silvinha. Que alegria ter você aqui ao vivo e online aqui comigo, né? Se você consegue estar nesse horário, a gente consegue conversar. E você também, que eu entendo que às vezes não foi possível estar aqui neste momento, ao vivo e online, mas está assistindo essa live gravada. Mas eu quero que para você que está assistindo essa live gravada, não faça diferença, não se sinta culpada de que você não pôde estar. Eu sei dos seus compromissos, eu imagino os seus compromissos, sei como é corrido, né, o nosso dia a dia, mas vamos seguir então. E qual a minha proposta aqui com você? Sempre trazer a fé e a razão. Ontem à noite, nós trabalhamos o pilar fé, meditamos a oração do terço pela libertação da ansiedade. E hoje, claro, eu já tô com um livrinho aqui de orações pela libertação da ansiedade. Ao final nós vamos rezar juntas, eu vou te convidar para isso. Mas vamos iniciar respondendo aquela pergunta de que se você participou do nosso encontro de ontem, tivemos uma pergunta muito inteligente e eu anotei aqui, vou olhar ela para que eu não me perca, para nós conversarmos sobre essa pergunta e entendermos à luz da razão e a fé para responder essa pergunta. Mais algumas pessoas chegando. Isabel, boa noite. Maria Regina, boa noite. Valei-me São José. Sim, né? Hoje é uma data muito linda, importante, dia de São José, dia 19 de março. Janete, boa noite. Efigênia, boa noite. Natan, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Qual é a pergunta que eu me comprometi a responder para você? Boa noite, Isabel. Olha só. Por que a ansiedade faz as pessoas terem sentimentos ruins e pensamentos acelerados? Parece que a pessoa vai enlouquecer de tanto pensamento. Vou repetir mais uma vez.
Por que a ansiedade faz as pessoas terem sentimentos ruins, pensamentos acelerados? Parece que a pessoa vai enlouquecer de tanto pensamento. Antes de iniciar essa resposta, eu quero te convidar a invocar a Santíssima Trindade para que tudo que nós formos aprender, ouvir, dizer, que seja da vontade de Deus e que nós possamos, sim, abrir a nossa mente, para que você possa abrir a sua mente e, através do conhecimento, dar passos seguros para vencer a ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja, aonde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei com vocês. Então, eu estou aqui. Pedimos o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Jesus Cristo está conosco, à luz do Espírito Santo, e que Nossa Senhora e São José também intercedam por cada uma de nós, assim como toda palavra que eu vou proferir para você, assim como toda palavra que você também vai dizer aí, e o que você sente e o que você pensa. Ok? Mas vamos lá. A pergunta diz o seguinte: por que a ansiedade faz as pessoas terem sentimentos ruins, pensamentos acelerados? Vamos dividir essa pergunta. Essa conotação, ela traz que, então, a ansiedade ela faz, veja, a ansiedade ela faz você ter um pensamento e sentimento ruim. Então, você está colocando a responsabilidade deste pensamento, deste sentimento na ansiedade, ok? Então, por que a ansiedade faz isso comigo? Mas isso o quê? O sentimento e o pensamento. Ok. Primeiro ponto que eu quero desmistificar. A ansiedade, ela não é uma vilã. A ansiedade, ela não faz você ter sentimentos ruins, você ter pensamentos acelerados. Como assim, Cibele? Calma, que eu vou te explicar. Quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeitas. Com as emoções, nós temos as nossas emoções. Se você já assistiu aquele filme Divertidamente, você se recorda das emoções. Alegria, raiva, medo, nojo. E o último filme até trouxe a ansiedade. Mas eu estou falando das emoções primárias que Deus nos fez perfeitas, ok? A ansiedade, ela nasce de uma emoção primária, que é o medo. Então, esse sentimento, essa emoção da ansiedade, ela nasce do medo, da emoção do medo. Veja, se eu não tivesse medo, se você não fosse uma pessoa que não tivesse medo de nada,
talvez você nem estaria aqui hoje. Por quê? Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro na rodovia, mesmo que não tenha ninguém naquela rodovia, eu estou com um carro e a estrada está livre, linda, e eu começo a acelerar esse carro, o vento no meu rosto, sentindo aquele vento, que maravilha, eu dirigindo na rodovia, cheguei a 80 por hora, cheguei a 100 por hora, cheguei a 110, 120, 130, 140. Será mesmo que se você estiver dirigindo em uma rodovia e você chegar a 150, 160 quilômetros por hora, você não vai sentir medo? Você não vai sentir uma ansiedade de que, opa, isso é perigoso, calma, peraí. Olha como que a ansiedade que veio através de um medo, ela está te protegendo. Um ponto importante da ansiedade, olha, então ela é necessária, lembre-se, Deus fez tudo perfeito. Então a ansiedade, ela também vem para nos frear. E claro, eu vou frear o carro, vou diminuir a velocidade e vou seguir tranquilamente. Essa ansiedade passou. Eu senti naquele momento e ela passou. Nós sentimos ansiedade também quando nós temos uma vontade, um desejo de conquistar algo, de chegar neste momento. Por exemplo, o nosso encontro hoje. Eu tive uma certa ansiedade, uma ansiedade boa, de que, nossa, que bênção, daqui a pouco eu vou me encontrar com elas. Vou me encontrar aqui na live, vou trabalhar esse tema. Uma ansiedade de que, Cibele, se arruma logo, porque está no horário. Você tem horário, então, olha, me moveu, essa ansiedade me fez me mover. Porque senão, talvez eu nem estaria aqui ainda. Ok? Então, essa ansiedade, ela nos coloca em movimento e te protege. Ou seja, a ansiedade é algo muito bom. E você não pode dizer que é ruim ter ansiedade. A pessoa que, se alguém fala para você assim, nossa, hoje eu tive uma ansiedade hoje, parece que é algo ruim, mas não é. Que bom que você tem esse momento de ansiedade, porque faz parte das suas emoções. Mas, Cibele, essa ansiedade, ela me faz sofrer, me deixa com sentimentos ruins, pensamentos acelerados. Eu já vou chegar nesse ponto. Eu vou te dizer que não é a ansiedade que traz sentimentos ruins e que traz pensamentos acelerados. O que traz o sentimento e o pensamento é uma comunicação sua. Veja, é uma forma de comunicação, é uma forma de pensar e de sentir que está exagerado, que está demasiado, e que esse sentimento e esse pensamento repetido, negativo, ele vai te gerando um medo, uma insegurança, uma ansiedade, e quando isso está instalado em você, quando ele já faz parte de você, porque já está natural essa ansiedade aí, você começa a ter os reflexos fisiológicos. Como assim, Cibele? Os reflexos fisiológicos. Olha, desde a era medieval, ou quando Deus nos criou perfeitos com ansiedade, certo?
O homem da caverna, a mulher da caverna, eles trabalhavam muito com a ansiedade, com esse correr. Por quê? Eles tinham que lutar para conseguir a comida, tinham que fugir para um predador, não comer eles, não matar eles. E era assim, era aquele sentimento, aquela posição de luta ou fuga. Então a ansiedade, ela está ligada com essa emoção de luta ou de fuga. De luta, ou você vai ter que lutar para conseguir o seu alimento, ou você vai ter que fugir, porque você está com medo e você precisa fugir. Você já assistiu aquele filme Crodes? Você já assistiu aquele filme Crodes? É um pessoal do tempo da caverna. Lá mostra bem isso, a caça, a luta, a fuga e tudo mais. E isso está aqui dentro de nós, está aqui dentro de você. Mas acontece que na vida que nós temos hoje, na sociedade que nós temos hoje, essa sociedade do imediatismo, tudo precisa ser para ontem. Medos, porque se você liga uma TV, se você assiste um jornal, nós passamos pelo Covid, por exemplo, quantos medos nós passamos. Então são comunicações que, através dessa comunicação, eu tenho, por exemplo, eu vejo no jornal de manhã, à tarde e de noite que o Covid está matando muita gente, que se eu pegar Covid eu posso morrer. Eu vejo no jornal de manhã que morreram 100 pessoas de Covid. Aí eu vejo o jornal à tarde, eu vejo a mesma notícia de que morreram 100 pessoas de Covid. Eu vejo o jornal à noite, morreram mais 100 pessoas. Era a mesma reportagem. Mas a minha mente, a sua mente, ela não distingue. Para a sua mente, foram 300 pessoas que morreram de Covid. Então, tudo que você assiste, tudo que você ouve, todos os estímulos à sua volta, eles vão gerar pensamentos e sentimentos. E quando você sente muito medo de algo, o seu corpo, ele vai te preparar. Lembra da luta ou fuga? Ou o seu corpo vai te preparar para fugir ou para lutar. E quando uma pessoa precisa fugir ou lutar, o que acontece? Mãos frias, coração palpitando, tremores, cabeça ruim, porque uma situação vai acontecer. Então o seu corpo, ele começa a se preparar, ele reage. Mas hoje, nós não estamos mais no tempo da caverna. Hoje, a nossa luta é aqui. É aqui primeiro. Porque se eu não trago o autodomínio e controlo os meus pensamentos, eu vou sim pensar muito ruim, vou sim sentir muito ruim e vou descontrolar a minha ansiedade e vou ter até reações físicas, ok? Aí, talvez pode se confundir nesse sentido, na colocação da palavra, da frase. Por que a ansiedade faz isso? A ansiedade, ela é um sintoma de algo que não está adequado, que não está normal. Veja, a ansiedade está comum, é muito comum hoje em dia ter pessoas com ansiedade, mas não é normal. E quando a ansiedade, essa ansiedade que Deus deu para cada uma de nós, como eu já disse no início, para cuidar da gente, que também nos impulsiona, quando é que a ansiedade nos faz mal? Quando é que a ansiedade se torna uma patologia, ou seja, uma doença, diagnosticada ou não? Quando a ansiedade está
exagerada demais, quando essa ansiedade está desequilibrada demais, aí sim ela precisa ser tratada, cuidada, observada. E digo mais, medicação é muito boa, claro. Deus trouxe os médicos para nos ajudar. Porém, medicação que te deixa apática. Sabe o que é apática? Apatia é a pessoa que tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Você não consegue decidir por si própria, você não consegue se posicionar, você não consegue questionar algo, buscar respostas por esse questionamento, porque a medicação, ela pode te levar a uma apatia. E se você não está conseguindo pensar, agir em alguns determinados momentos devido à medicação, fique atenta sobre isso, porque você precisa ter o seu autodomínio, ok? Deixa eu ler o que vocês colocaram aqui. Vi muitos comentários. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não deixei ninguém. Rosane, boa noite. Cheguei há pouco da missa. Que bênção. Ana Paula. A minha médica diz que às vezes está com ansiedade. A minha médica diz que às vezes está com ansiedade porque ela me indica algo que pode ser bom ou ruim. Certo. A Juliana, só para esclarecer, a psicóloga falou que a ansiedade que causa esse sofrimento. Certo. Ju, talvez é uma questão de colocação da palavra, mas, como eu disse, está relacionado a essa ansiedade desequilibrada. Mas o que eu quero explicar para vocês é que nós não podemos colocar a culpa na ansiedade, porque para existir um desequilíbrio, para que exista um desequilíbrio aqui, aconteceu várias coisas, vários acontecimentos, várias situações que foi te deixando desequilibrada. E aí sim veio a ansiedade demasiada, que se tornou uma patologia. Essa ansiedade que talvez você tenha, ou foi diagnosticada, ou se percebe em alguns momentos, então é preciso sim equilibrar, e por isso que você está aqui. Eu posso apostar com você que em algum momento da sua vida você não tinha essa ansiedade. Será que você consegue se lembrar como era a sua vida antes da ansiedade? Juliana é a Júlia. E esses pensamentos, vejo as pessoas tratando a ansiedade normal. Gente, não é. Isso traz sentimentos ruins, angústia, medo. Alguém em ansiedade traz sensação ruim, pois conheço pessoas que sentem igual eu. A Tati, cheguei atrasada, tô no hospital, as enfermeiras estavam explicando umas coisas, ótimo. Foi depois que a minha mãe morreu. Isso, Ju. E vocês, né? Tati, boa noite, Tati. Então é comum hoje colocar ansiedade. É comum, mas não é normal. Então, primeiro, eu preciso que você entenda a diferença entre normal e comum. Normal é termos vida em abundância, assim como Deus nos fez e nos prometeu, certo? Bom, e o comum é o quê? É você abrir um jornal, uma página na UOL e ver lá, a cada vez mais o número de ansiedade aumenta.
E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e que as mulheres são acometidas muitas vezes, 2 vezes, assim, a cada 3 pessoas é um homem e 2 mulheres que são acometidas pela ansiedade. Então, vou recapitular com você. Com cada uma de vocês, vou recapitular e quero ver se ficou claro isso que eu quis dizer, certo? Nós não podemos culpar a ansiedade, que faz parte da emoção que Deus nos deu para nos proteger, para nos impulsionar. Acontece que, por estímulos, por acontecimentos, a perca de um ente querido, por exemplo, por julgamentos, por palavras ruins, por tudo que você escuta na mídia, pelo imediatismo, você quer que as coisas aconteçam rápido, isso é você, é a autorresponsabilidade. Talvez você não soube receber ou não está sabendo lidar com tudo isso. Isso foi somando, foi agregando e foi desregulando a sua ansiedade, que é uma emoção secundária do medo. E aí sim você foi diagnosticada com ansiedade. Aí sim você sofre sentimentos muito ruins, pensamentos acelerados. Aí complementando a frase, parece que a pessoa vai enlouquecer de tanto pensamento. Parece que você vai enlouquecer de tantos pensamentos. O pensamento, ele vem na sua mente, veja, é uma comunicação. Então, o que você comunica, você pensa, você sente. Se eu comunico, vamos fazer um exercício simples para eu comprovar isso que eu estou te dizendo? Olha, abaixa os ombros, abaixa um pouco a cabeça assim. Ai, ai, como tá difícil. Como tá difícil essa situação. Ai, que medo, não vai dar certo. Ai, eu vou ser demitida do meu emprego. Nada para mim dá certo. Ai, como eu sou feia. Eu queria tanto ser mais bonita, emagrecer. Queria ter um cabelo diferente. Queria ter determinada roupa. Ai, como eu sou uma pessoa triste. Eu tenho pena de mim. Olha só o que eu comuniquei verbalmente, olha, fisiologicamente. Se eu continuar a repetir isso em relação a mim, será que eu vou ter sentimento ruim? Será que eu vou ficar bem? Agora, faça um outro exercício. Agora vamos fazer o passo número 2 desse exercício. Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Me dê força, Senhor. Eu sei que contigo eu tudo posso. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida e eu escolho ser feliz. Mostre o propósito que o Senhor quer da minha vida. Eu agradeço, Senhor, por essa pessoa maravilhosa que o Senhor trouxe em minha vida. Eu vou falar do meu pai. O meu pai faleceu há 6 anos de câncer, um câncer agressivo. Quantas coisas eu gostaria de ter feito diferente naquela época. Quantas coisas, quantos posicionamentos. Meu pai morreu tão jovem. Mas eu tenho uma escolha. Ou eu vou escolher, Senhor,
por quê? Eu queria tanto que meu pai tivesse aqui. Ah, eu não aguento. Eu queria tanto que meu pai tivesse aqui. Seria tão bom, seria, claro. Mas eu escolho o que eu vou pensar e automaticamente sentir, o que eu vou comunicar e o que eu vou pensar e sentir. Eu escolho e não me permito viver na murmuração, na tristeza, porque não foi para isso que Deus me criou. Eu tenho saudade do meu pai todos os dias eu lembro dele. Eu sei que ele está no céu intercedendo por mim. E depois que o meu pai faleceu, tantas bênçãos que aconteceram na minha vida, eu tenho certeza que tem a mão dele, que tem a intercessão dele. E eu louvo e agradeço a Deus pelo Pai maravilhoso que Deus me deu e pelo tempo que eu pude estar com ele aqui. E eu sei que um dia eu vou encontrar com ele. Porque essa é a minha fé, é a minha esperança, o meu sustento. Ok? Quando você muda a sua comunicação, o seu sentimento e o seu pensamento já muda. É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda isso, ao invés de você culpar. Ah, eu tenho ansiedade. A ansiedade não é como uma perna quebrada. Talvez você caiu ou jogou futebol, não sei o que, ou você quebrou a perna. Você está vendo que você quebrou a perna, tá todo mundo vendo, vai te dar um remédio para não doer, vai fazer a cirurgia ou colocar uma faixa, o que for necessário, pronto, vai passar o tempo de recuperação, você vai ficar bem. Agora, como que nós vamos tratar algo que não é palpável? Não é palpável. E como eu disse, cada uma de nós, cada uma de vocês, você tem a sua história. Então não tem como eu falar que, Tati, faz isso que vai resolver. Ju, faz isso que vai resolver. Rosane, faz isso que vai resolver. Sueli, faz isso que vai resolver. Porque a sua história é única. Entende? E aí, por que então trazer a ciência? A fé nos ajuda muito, claro, é em primeiro lugar. Mas é importante você se conhecer, mas à luz da fé. Quando você se conhece, você começa a se perceber, você entende que o que você está comunicando, está tendo um resultado negativo, é preciso tratar, identificar essa raiz e vencer essa situação que automaticamente vai acalmar essa ansiedade e você vai vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade não significa acabou, não tem mais ansiedade. De forma alguma. A ansiedade é uma emoção que Deus te deu, mas ela precisa estar equilibrada. E aí, quantos ensinamentos nós temos na Bíblia? Quantos ensinamentos Jesus nos diz? Eu não trouxe a palavra hoje, mas irei trazer para vocês, que a partir do momento que você toma posse de quem você realmente é, você vai começar a bloquear pensamentos que não são seus. A partir do momento que você entende e vive quem você realmente é, como filha amada de Deus, mas não é da boca para fora, isso é algo muito mais profundo. Você vai trazer o autodomínio e começar a perceber como uma luz o que estava
te matando. O que estava tirando você da luz, tirando você da graça. Você vai começar a fechar portas para as coisas ruins, para viver na graça. Mas acontece que eu entendo, eu já passei por isso. Um dia você vai saber mais da minha história. Provavelmente, na jornada, eu vou falar um pouco mais da minha história, você vai conhecer a minha história. Mas eu já tive momentos que eu não enxergava nada e não adiantava ninguém chegar para mim e falar: Cibele, você é amada, você é filha de Deus, mas eu não enxergava nada. Foi preciso passar por um processo, passo após outro, para que essas escamas caíssem dos meus olhos e aos poucos, no meu tempo e de Deus, passo a passo, eu fui entendendo, enxergando, eliminando o que não condizia com a minha vida, o que não condizia com o meu propósito de buscar a santidade, de viver as promessas que Deus trouxe para a minha vida. Ok? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A senhora terapeuta, eu não quero ter pensamentos e medos que tenho. Esse negócio, até eu tentando mudar pensamentos, volta e me traz angústia e pensamentos. A Tati, Ju, o que você está tendo é compreensível. Você precisa viver o luto para assim poder compreender tudo o que está acontecendo. Conte com minhas orações. Tati, Deus abençoe grandemente. Muito lindo essa amizade de vocês. Muito lindo. Olha, só mais um ponto, porque nós já estamos nos estendendo, né? Daqui a pouco passa de 1 hora. Mas só mais um ponto. Você, Ju, Tati, você que está me ouvindo aqui, você está acostumada a sempre fazer algo no automático. Talvez já entrou no automático esse pensamento negativo. Veja que é um ciclo. Vem um pensamento negativo, um medo, um sofrimento, uma angústia, certo? E se tornou rotineiro, assim como alguém precisa pedir para você escovar os dentes quando você acorda? Alguém precisa? Não, já virou automático. Se você dirige, quando você começou a dirigir, era fácil você dirigir? Você pensava, agora eu vou colocar a primeira marcha, a segunda marcha, até mesmo se o seu carro for automático, você vai precisar entender como funciona ali. Mas vai chegar um ponto que se tornou automático. E talvez os seus pensamentos, eles estão automáticos. Já se acostumou. Já se acostumou com isso. E aí precisa, então, começar. Vou falar a última coisa importantíssima. Como você consegue mudar esses pensamentos? Você precisa responder o seu pensamento. Quando vem um pensamento negativo, você traga a sua consciência e responda a esse pensamento equilibrando, trazendo coisas boas. Por exemplo, eu não posso sair na rua senão eu vou ser atropelada. Se eu sair na rua, eu vou ser atropelada. Eu pensando isso comigo mesma. Opa, Cibele, quem disse? Por que você não pode sair na rua? Tantas pessoas saem à rua. E se você pode ir com cuidado, com cautela, você vai olhar 2, 3 vezes antes de atravessar. Você responde esse pensamento, você corta esse pensamento, você não vai alimentá-lo. Você pode entregar esse pensamento a Jesus como uma jaculatória. Senhor Jesus, eu entrego a Ti esse pensamento que não é teu, né?
Senhor Jesus, eu agradeço, já muda. Isso é treino, é treino. No momento do luto, claro, como a Tati colocou, é compreensível. Lógico, nós temos as nossas situações, não só no luto, mas quantas situações difíceis e tristes que nós passamos, talvez uma decepção com alguém, ou um filho teu que você está vendo que está indo por um caminho que você não queria, e você não sabe o que fazer para o seu filho sair desse caminho. Uma situação que não depende de você naquele momento, uma doença que chega e você não tem como. Isso te atormenta, isso te preocupa. Mas é por isso, então, que você estará fadada a sempre estar triste, a sempre estar sofrendo? Não. É preciso ter o autodomínio e saber passar por essas etapas. Porque a vida é assim. Sempre haverá altos e baixos. Sempre. E tudo que você está passando hoje, você vai aprender algo, você vai sair mais forte. Teve um momento na minha vida, para encerrar, né? Teve um momento na minha vida, quando eu me vi com uma filha nos braços. Eu tinha 29 anos, com uma filha nos braços. Sem pai para minha filha. Isso é uma outra história, né? Até o porquê que eu cheguei nesse ponto. Voltei para a casa dos meus pais. Eu não enxergava nada à minha frente. Eu cheguei a falar para minha mãe, naquela época, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Então foi uma situação de frustração, de vergonha, que eu me vi naquele momento, que para mim a minha vida tinha acabado. Mas com a graça de Deus, no meu tempo, eu entendi. Foi um processo, sempre com Deus, um processo. E a minha história é outra. Mas chegou um momento que eu decidi que a vida poderia ser mais. E eu fui em busca, eu fui atrás. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo. Mas neste momento, por favor, você que está me ouvindo, não desista. Calma, não desista, persista. Entregue todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, todo o sentimento ruim nas mãos de Deus. E veja que você tem o poder de escolher se você vai continuar com esse pensamento horrível, ruim, que quer te deixar para baixo, olha o ombro, ou você vai se esforçar, você vai treinar. Você vai treinar. E veja, você está tão acostumada nessa situação, está tão quentinho, está tão bom assim. Mas para você mudar, vai ter um certo sofrimento, uma dificuldade. E acontece que o seu próprio organismo, ele não vai querer que você faça isso. Ele vai dizer para você que é difícil, que não adianta, que você quis mudar, mas aí logo veio outro pensamento ruim. Que você quis pensar positivo, mas aí você já, não, isso não é para mim. Persista. Você é capaz. Você não imagina as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Persista. Você precisa olhar para a cruz e seguir. Jamais deixe que esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, tome conta de você. Quando a psicóloga trouxe
que todo esse sofrimento, esse diagnóstico, foi um diagnóstico de ansiedade, está correto. Mas hoje, então, eu quero que você entenda que nós não podemos jogar a culpa na ansiedade. São poucas pessoas que têm algo genético, que vêm com esse distúrbio, com essa patologia já no seu gene. A maioria de nós desenvolvemos essa patologia. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você desenvolveu esta patologia. Mas por que você está sorrindo, Cibele? Você desenvolveu essa patologia. Você é capaz de desenvolver a cura, de desenrolar a cura. Você aprendeu a dirigir, era difícil? Você aprendeu a dirigir, hoje você dirige no automático. Você aprendeu inconscientemente, indiretamente, a estar nessa situação, a carregar esse sentimento. Mas agora você vai aprender a ir deixando essas escamas caírem para enxergar a maravilha que é viver. Ok? Fez sentido para vocês? Ficou claro até aqui? Fez sentido? Eu gostaria de saber se a nossa conversa somou de alguma forma na sua vida. Se hoje você vai conseguir dar mais um passo e começar a se observar, não culpar a ansiedade, você entendeu que você desenvolveu algo que talvez chegou nessa situação, ok? Vocês dando feedback, sim, que bom. Que bom. Santa Zélia Bordado, sim. Sim, é um processo, são tantas informações, mas aos poucos eu vou trazendo um passo após outro, porque é importante trazer essa consciência, tá bem? E eu quero que vocês fiquem bem, eu quero que você fique bem. E eu vou colocar aqui, vou pegar aqui a nossa oração. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês vão me respondendo se vocês entenderam. Aqui. Ana Paula, perfeitamente. Desistir jamais, persistir mesmo tendo dificuldade de entender. Isso. Nem tudo nós estamos prontas ainda para entender, por isso que é um processo. É um processo. Vou pegar aqui, se você tem o livrinho das orações pela libertação da ansiedade, eu vou trazer aqui a oração que está na página 58. Oração, olha só, pela cura das raízes e motivos da tristeza. Eu sei que junto com os pensamentos ruins, com os pensamentos acelerados, com tudo que você sente, tem uma tristeza também. Até uma tristeza de não conseguir ainda vencer tudo isso. Ou uma tristeza de tantos acontecimentos. Mas eu te convido agora a falar com Deus. Vamos rezar juntas? Vou ler aqui com calma e ir rezando para você rezar comigo. Oração pela cura das raízes e motivos da tristeza. Senhor, eu sei que a tristeza matou a muitos e não traz proveito algum.
Isso está em Eclesiastes 30, 25. Veja, a tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Por isso, hoje, em teu nome, Jesus, eu renuncio a toda e qualquer espécie de tristeza e depressão que me tenha dominado. Quero cultivar em meu coração a alegria que brota do teu Espírito. Fui criada para a felicidade e não aceito a tristeza em minha vida. Sei que terei, sim, momentos de tristeza, mas a partir de hoje, apenas a alegria que vem do Senhor dominará meu coração e conduzirá os meus passos. Digo não à tristeza e sim à alegria que vem de Deus. Eu vou te convidar a repetir após mim. Mesmo que você não sinta, repita comigo este trecho. Senhor, sei que terei sim momentos de tristeza, mas a partir de hoje, apenas a alegria que vem do Senhor dominará meu coração e conduzirá os meus passos. Digo não à tristeza e sim à alegria que vem de Deus. Tenho muitos motivos para me alegrar e lutar pela vida. Minha experiência é um maravilhoso dom. Minha existência é um maravilhoso dom e, a partir de hoje, quero transformá-la em uma bênção para todos os que de mim se aproximarem. Assumo hoje a alegria e a felicidade que vem de Deus. Amém. Um ponto que eu quero só complementar, eu não quero que você entenda que medicação é ruim. Talvez você precisa sim tomar uma medicação para equilibrar aqui, para te ajudar. Mas você só não pode ficar apática, né? Você não sentir, não poder tomar o poder de decisão, porque você equilibra, você começa a melhorar e com o tempo você vai, junto com o médico, claro, diminuindo a medicação até voltar como você sempre foi, tá bem? Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a sua presença. Eu espero do fundo do meu coração ter somado um pouquinho na sua vida. Eu sei também que tem momentos de tanto sofrimento, assim como aquele que eu disse, quando eu disse para minha mãe naquele dia, a minha vida acabou. Que não adiantava ninguém falar nada para mim, que não fazia sentido. Naquela época, naquele momento, não adiantava ninguém falar nada, que eu não estava pronta, eu não conseguia enxergar nada. Por isso eu respeito o seu momento. Mas eu te peço, persista. Existe uma luz e você vai alcançá-la. Persista, tá bem? Uma ótima noite para vocês. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntas novamente às 21 horas com mais um tema. Amanhã, quinta-feira, né? Amanhã já é quinta-feira.
eu vou trazer um pouco mais de oração, trazer a palavra para irmos nos fortalecendo à luz da palavra também, tá bom? Queridas, uma ótima noite. Fiquem com Deus, fiquem bem. E vocês estão nas minhas orações. Você está nas minhas orações. Fiquem com Deus. Um grande beijo.